Olá, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu gostaria hoje de fazer a abordagem de um assunto que ele é bastante comentado às vezes no meio da igreja por algumas pessoas, mas ele nem sempre é bem esclarecido. O assunto é por que existe tanta divergência entre o texto das diversas traduções da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que não existem divergência, mas formas diferentes de dizer a mesma coisa ou algumas variantes, como são chamadas algumas modificações existentes entre as cópias dos originais. E a razão de haver essas diferenças basicamente se dá por dois motivos. Primeiro, os originais que foram utilizados nas respectivas traduções. E segundo, a equivalência que foi adotada na hora da tradução. Existem dois grupos de originais que são utilizados para a tradução da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. É o texto crítico, que é um conjunto de originais mais antigos, e o texto receptus, que é um conjunto de originais mais recentes. De acordo com a utilização de um ou de outro manuscrito, vai haver diferença na hora de se tratar daquelas questões. E é isso que muitas vezes as pessoas acham que é diferente, acham que tem modificações nos textos bíblicos e tudo mais. E não é bem assim. Esses dois conjuntos de manuscritos, eles apresentam algumas variantes, o que é natural. Isso não significa erro, não significa adulteração, não significa nada disso. A maior parte das traduções mais recentes da Bíblia, como por exemplo a NVI, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, foram feitas com base no texto crítico. E por isso a gente percebe algumas diferenças das Bíblias mais antigas. O Textus Receptus, por outro lado, foi utilizado para a tradução das Bíblias mais antigas logo depois da Reforma. Por exemplo, a Bíblia de Lutero, em 1522, a Bíblia de Tyndale, em 1526, a King James, em 1611 e a nossa famosa tradução de João Ferreira de Almeida, em 1681. Todas essas Bíblias foram feitas com base no Textus Receptus e, consequentemente, tem diferença das traduções feitas com base no texto crítico. Quanto à equivalência, qual a importância disso? A equivalência é a maneira como o tradutor lida com o texto original ao fazer a tradução. Se ele usar a equivalência formal, evidentemente que ele vai fazer a tradução de forma mais literal. Ele não vai apresentar muita preocupação, por exemplo, com o sentido da palavra traduzida para o leitor do idioma para quem ele está traduzindo. A preocupação maior é em fazer a tradução literal do que foi escrito pelo autor original. Já a equivalência dinâmica, a preocupação do tradutor é com o sentido da palavra. E isso facilitará e muito a compreensão do texto pelo leitor do idioma para quem ele está fazendo aquela tradução. Portanto, se você pegar uma tradução feita pela equivalência formal e outra pela equivalência dinâmica, você vai perceber que há diferenças entre as duas, o que não significa erros, nem adulteração, absolutamente nada. É simplesmente a preocupação que um tradutor teve para facilitar a compreensão do texto pelo leitor do idioma para onde ele está traduzindo aquele original. Então veja que, por exemplo, são Bíblias feitas, traduzidas pela equivalência formal. Como eu disse, a Bíblia do King James, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revisada segundo os melhores textos,
E aquelas que eu já disse que foram as principais traduções que foram feitas a partir do Textus Receptus. E há algumas traduções que utilizam o equilíbrio, tanto pela tradução pela equivalência formal, quanto pela equivalência dinâmica. Por exemplo, você tem Almeida Revista e Atualizada, que é uma Bíblia muito utilizada no Brasil. Almeida Edição Contemporânea, que nem tanto é utilizada. Almeida Século XXI. E a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma tradução católica. Ela tem essas traduções, essas 4 traduções, elas teve uma preocupação de navegar nas duas equivalências, tanto a formal quanto a dinâmica. Já há algumas traduções que foram feitas principalmente considerando a equivalência dinâmica. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que é uma Bíblia muito interessante, muito utilizada. A Bíblia do Peregrino, a Nova Versão Internacional, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aliás, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela pode ser tanto uma tradução na equivalência dinâmica, quanto ela pode ser também uma paráfrase. Embora sejam reconhecidas como paráfrase somente a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. São essas as razões de haver algumas divergências ou maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa. Portanto, quando você pegar uma Bíblia para ler da próxima vez, veja que Bíblia você está lendo. Se é uma equivalência formal, se é uma equivalência dinâmica ou se é uma paráfrase. Tá ok? A paráfrase é a forma mais livre de se dizer uma coisa com outras palavras. Às vezes nem se usa a própria palavra que o autor original utilizou, mas para dar sentido ao texto, pode tomar emprestado algumas expressões para facilitar.